da relatora a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus a aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários com relação à resolução normativa que disciplina as alterações das câmaras, sugerindo introduzir a admissão do pessoal concursado no item 10, inciso 2º, comunicando ter conversado com a conselheira Rosa Buquerque. O doutor procurador Pedro Barbosa Neto concordou com a alteração, salientando colocar a exceção dos cargos comissionados. Sobre o assunto, houve manifestação do excelentíssimo senhor presidente, concordando em fazer a publicação para correção, adicionando o artigo e excetuando os cargos comissionados. Sequenciando, solicitou o coordenador do plenário para efetuar a leitura. Líder, franqueada a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse ter duas colocações, uma com relação à nova administração de algumas prefeituras, pontuando Capela, que o último balanceiro foi de agosto, solicitando ao excelentíssimo senhor presidente uma forma de agilizar essas informações junto à FUNCONTAS. O outro é com relação ao plano piloto, para analisar as prestações de contas, antecipadamente do setor técnico e do setor jurídico. Algo com a palavra disse ter dois municípios de 2011, que através de ofício foi solicitada a intervenção. Este ano de 2013 não foi feito prestação do balanço geral de 2012. O excelentíssimo senhor presidente disse que, com relação à capela, poderá corrigir durante um ano. Com relação ao plano piloto, em breve estaremos implantando o nosso sistema que se encaixa com o plano piloto que o conselheiro Otávio Lessa lançou em 2012. E com relação aos municípios que não foram relatados por falta dos balancetes, é necessário que esta presidência tome ciência, através do ofício que foi encaminhado, para poder tomar as medidas cabíveis. Facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa, TC 1222 de 2013 e TC 1223 de 2010, trata-se de solicitações com as prefeituras de Cajueiro e Igaci. Aprovados acordos 002 e 003. TC 2984 de 2009, TC 3101 de 2007, entre outros relacionados a contratos, tomada de preços, aprovadas as resoluções 026 a 030. TC 8844 de 2009, 8855 de 2009, entre outros relacionados com contratos nas câmaras de Maribondo e a CESAL, aprovaram decisões simples de diligência 15 dias. TC 5884 de 2010 foi retirado de pauta. No havendo processo relatório, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentário a respeito da ação do Tribunal de Justiça, imprimando os senhores conselheiros, indagando ao excelentíssimo senhor presidente se haveria algum posicionamento, em tempo que desejou o voto de felicitações pelo aniversário do senhor conselheiro Anselmo Brito, solicitando que fosse consignado em ata. Associaram-se ao voto todo o pleno. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente disse sobre a notificação, estamos providenciando um projeto para enviar para a Assembleia Legislativa, para fazer com que a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas faça a defesa do próprio Tribunal de Contas. Sequenciando, comunicou que a intenção da presidência é terça-feira fazer uma reunião administrativa. No momento, convidou todo o pleno e todos os funcionários para participar do lançamento do plano de ação para o biênio 2013-2014, segunda-feira, dia 25, às 11 horas, e também a apresentação dos novos diretores. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando o pleno para a sessão da quinta-feira, no horário regimental. Doutora Raquel. Aprovada.
expediente, faculto a palavra às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a ordem do dia para relatar o conselheiro Luiz Eustáquio. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, contrato de número 4.865/2008. Trata o presente contrato da Angesa, através da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, com interveniência com a Agência de Serviços Administrativos do Estado de Alagoas. Constitui o objeto do contrato de aquisição de água mineral destinado à Secretaria de Saúde. O valor é de R$ 52.560. O prazo de vigência será até 31 de dezembro de 2008, contados a partir da data da publicação. O referido termo contratual encontra-se devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunhas, e publicado no dia 22 de abril de 2008. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público foram favoráveis e sou pela sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade da contratação, Excelência. Em discussão, o processo. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheiro Otávio. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira Ana Raquel. Com relator. Aprovado. Processo 7.517/2009. Trata o presente processo de um contrato com o DETRAN celebrado com o Banco do Brasil. O contrato tem por objeto a prestação de serviços pelo Banco do Brasil na arrecadação de tributos e demais receitas públicas do DETRAN. Todos os efeitos legais presentes no contrato fica estimado em R$ 80 mil, não havendo nenhuma possibilidade de reajuste desse valor. Haja vista o caráter emergencial da contratação em vigência no período de 180 dias. O referido contrato encontra-se devidamente assinado pelas partes e testemunhas e foi publicado no dia 12 de junho de 2009. A douta Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público opinaram favoravelmente e voto pela sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, o processo. Passo a votação, conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira Ana Raquel. Foi relator. Aprovado. Processo 907/2010. Um contrato celebrado entre a Algás de Alagoas e a Sociedade Empresária Vanassa Multigás Engenharia e Indústria e Comércio. O objeto do presente contrato é o fornecimento de 12 computadores de vazão, conforme características específicas técnicas exigidas pelo instrumento convocatório e seus anexos. A Algás pagará ao contratado pelo objeto descrito na cláusula segunda a importância de R$ 95.698,92. O referido contrato foi devidamente assinado pelas partes testemunhas e publicado no dia 26 de janeiro de 2010. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público opinaram favoravelmente e voto pela sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Em discussão, o processo. Passo a votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Pelo relator. Conselheira substituta doutora Ana Raquel. Com relator também. Aprovado. Processo 10.975/2010. Processo sobre o contrato entre a Algás e a
empresária SPCAD Soluções Integradas Limitada. O contrato com a empresa especializada para a elaboração de projeto básico e memorial descritivo com a construção e montagem do gasoduto Arapiraca, no estado de Alagoas, conforme o anexo A. A Algás pagará pela contratada R$238 mil. O referido termo contratual foi devidamente assinado pelas partes, testemunhas e publicado dia 9 de agosto de 2010. Recebeu parecer favorável da Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público. Voto pela sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade da contratação, Excelência. Em discussão o processo. Passo à votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator, conselheiro. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com relator. Aprovado. Processo 13.176. Processo entre a ANGESP, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Saúde, e a Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas. Constitui o objeto do contrato a aquisição de material médico hospitalar, de acordo com as especificações contidas no edital de licitação, através do pregão eletrônico. O valor global é de R$ 87.757,92, cuja despesa correrá pela conta da dotação orçamentária descrita na cláusula 6ª do contrato. O prazo de vigência será até 31 de dezembro de 2008, contados a partir da data da sua publicação. O referido contrato encontra-se devidamente assinado pelas partes e testemunhas e publicado no dia 6 do mesmo ano, de 2008. Recebeu pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e do Ministério Público. Voto pela sua anotação. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Em discussão o processo. Passo à votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator, conselheiro. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com relator. Aprovado. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora conselheira presidente, senhora conselheiras, senhor conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Antes de começar a relatar, eu queria perguntar, talvez Vossa Excelência vai responder, com relação às auditorias. No mês de janeiro ficou foi alguma definição, foi feito sorteio, foi feita alguma coisa ou ainda está em processo de arrumação para poder como é que vai ser as auditorias? Eu não sei precisar, conselheiro, a respeito do sorteio, mas em janeiro não foram feitas nenhuma auditoria. Começou esta semana a serem auditados, salvo engano, 3 municípios. O município de Palestina, o município de Barra de São Miguel e Pão de Açúcar. Bom, tá. Exatamente por isso, por não ter ainda nenhuma definição com relação a isso, eu estou recebendo da presidência mais um ofício do Ministério da Educação a respeito do Fundeb, onde esse mesmo documento ele encaminha para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal e para a CGU, sugerindo uma auditoria no município de Cajueiro. Sendo assim, e o tribunal tendo a responsabilidade pelos recursos que se refere ao Estado, eu queria pedir a Vossa Excelência que fosse priorizado, já que a gente vai ter que, em determinado momento, dar alguma informação sobre isso a esses órgãos, porque hoje as informações vão ser trocadas e vão ser sugeridas. Então, era a solicitação que eu queria fazer, tendo em vista atender o ofício 237 do Ministério da Educação,
Diretoria de Gestão de Fundo e Benefício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselheiro, a solicitação foi feita pelo Ministério da Educação a respeito de qual município? Cajueiro. Cajueiro. E esta informação que Vossa Excelência tem em mãos veio também já da presidência. Já passou pela presidência, a presidência encaminhou para mim, para qual encaminhamento. Como ele está pedindo, inclusive, para ser feita auditoria por esses órgãos, sim, eu acho que o Ministério Público não tem nem que fazer auditoria, ele tem que solicitar auditoria e depois analisar os fatos. Mas aqui ele foi encaminhado também ao Ministério Público Estadual e Federal, né, para adoção de medidas cabíveis. Como é que tem adoção de medidas cabíveis se ele não tem, na verdade, uma auditoria para relatar os fatos encontrados? Quer dizer, uma coisa muito, eu acho muito antecipado os fatos. Acho que teria que primeiro ir para o TCU e para, como tem verba federal, verba estadual, TCU e TCE, esperar o relatório do TCU e TCE e aí encaminhar. Porque eu acho que o Ministério Público, tanto federal como estadual, ele vai ficar, não sei como é que ele vai fazer, ou ele vai intervir direto, aí fica, ou vai os quatro de uma vez. Se eu entendi, o Ministério Público Federal ou o Ministério da Educação solicita ou sugere uma inspeção, é isso, nos municípios que tiveram detectados alguma, nesse sentido? Nesse sentido. No meu caso, no meu grupo, caiu o município de Cajueiro. Entendeu? Mas o que eu tô O Ministério Público solicita de Vossa Excelência... Não, o Ministério da Educação, sim, solicita e encaminha esta solicitação a todos esses órgãos que eu te falei. Sim. TCE, TCU, MPF e MPE. Para que haja, aí eles, como ele não sabe o que é, ainda bota assim, as medidas, das providências cabíveis. Era só que se dentro dessa programação, e aí porque em determinado momento nós vamos ser, vai ser arguída alguma coisa para o tribunal, para que a gente ponha esse município na lista, para que a gente já sabe que estão espalhados esses órgãos, vão em determinado momento pedir alguma informação, se foi feito, se não foi feito, até porque o Ministério Público ele não vai ter nenhum documento para poder analisar. Os documentos vêm para o TCE, não vai para o Ministério Público. Então era a solicitação que eu queria fazer a você. Certamente será, conselheiro, encaminhada à presidência para que, em tomando conhecimento da solicitação de Vossa Excelência em plenário, as medidas cabíveis e necessárias para a elucidação da questão sejam providenciadas. Já passarei a relatar. Eu estou trazendo o processo que eu tirei de pauta da nossa relatoria mesmo, mas já tirei as dúvidas com relação à contratação de 2 helicópteros pelo gabinete militar. Então é o processo TC 5884-2010, que versa os autos do contrato 3 de 2010, celebrado entre o Estado de Alagoas, por intermédio do gabinete militar, e a empresa Blue Air Táxi Aéreo Limitada, objetivando a prestação de serviço de fretamento aeronáutico, de policiamento e resgate aeromédico, tipo helicóptero de forma emergencial, e combustível, manutenção e piloto incluso, sendo estimado em 360 horas de voo. O contrato supracitado foi decorrente de dispensa de licitação, com fundamento no artigo da Lei 8666. O valor mensal é R$ 240 mil, totalizando R$ 1.400.000 pelo período. Os recursos destinados a custear as devidas as atividades originárias deste contrato são prevenientes da cláusula 6ª. Foi celebrado no dia 19 de abril de 2010. Considerando que a seção de contratos e convênio desta Corte de Conta procedeu as devidas informações na folha 101 e 102 e posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 1795/2010 na folha 103, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação. Considerando ainda que os membros evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu o parecer número 119/2013, na folha 104 e 105, que opina pela regularidade da contratação. Considerando finalmente que, estando o processo devidamente instruído, resolve o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, anotar o presente contrato para fins de registro, nos termos do artigo 1º, inciso 20, da Lei 5.604.
Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade da contratação, Excelência. Em discussão o processo. Passo à votação. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Com o relator. Conselheiro... Apoio, acompanho o relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Aprovado. Processo TC 18775, 2012. Trata-se do presente processo sobre relatório de inspeção em loco de natureza ordinária realizado no gabinete do vice-governador, referente ao período de janeiro a dezembro de 2011. Gestão do senhor José Tomás da Silva Nonô. Ressaltamos que o órgão tem como responsável pelo setor contábil o senhor José Carlos Gomes, que com registro profissional do Conselho Regional de Contabilidade sobre o número 3605. Cumprindo deste modo o órgão inspecionado as normas estabelecidas pela Resolução Normativa 2/2005 desta Corte de Contas. Considerando o relatório da Auditoria Financeira Orçamentária elaborado pelos técnicos desta Corte de Contas, o qual informou que não foram encontradas ocorrências referentes ao período auditado que fosse de encontro com a Lei 4.320 e demais legislação em vigor. Considerando que, após o exame dos documentos mencionados no relatório AFO-DEFAFOI 25/2012, verificou-se que a administração atingiu metas e objetivos previstos no período auditado, destacando o controle e disciplina efetuado na área contábil. Entendemos que os procedimentos contábeis referentes ao período auditado estão em consonância com a Lei Federal 4.320. Decide o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, em a. Tomar conhecimento dos procedimentos contábeis em referência, b. Considerar a regularidade na documentação inspecionada, e c. Que o presente processo deverá ser anexado ao balanço geral do exercício financeiro de 2011 do Gabinete Civil do Governador. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, a inspeção em loco refere-se ao exercício 2011, é isso? É. E pelo que me consta aqui, o processo não tramitou ao Ministério Público, isso corresponde? Deixa eu ver, vou até bem lembrado. Tá. Aqui só inspeção do sul. Aqui porque, doutor Pedro, Oi. isso é exatamente, vai tramitar porque quando nós anexarmos ao balanço geral, junto ao Gabinete Civil, é que vai tramitar junto com a prestação de conta do Gabinete Que Civil. Vossa Excelência pediu Isso para faz anexar, parte do né? Gabinete Civil, hein? Vossa Excelência pediu para anexar o balanço. Entendeu? O presente processo deverá ser anexado ao balanço geral Tá, do perfeito. exercício financeiro 2011. Perfeito. Com a palavra ainda o Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão o processo. Eu só queria indagar a Sua Excelência, conselheiro. Ele é um processo que vai ser anexado ao balanço geral da prestação de contas ou só o balanço geral do Gabinete Civil? Todos os outros vão ser anexados ao balanço geral. Ele vai para o Gabinete Civil, depois o próprio do Gabinete Civil também ficará anexado ao balanço geral. É isso aí que eu queria. Aqui, na dúvida que eu fiquei sobre a indagação do Dr. Pedro, se ele já seria revisto pelo Ministério Público antes de ser anexado ao balanço geral, ou se ele só opinará quando for no balanço geral. É nisso que eu, pela indagação que o doutor Procurador fez, é que eu fiquei na dúvida, porque senão ele só passará a ter o parecer do Ministério Público quando houver a prestação de contas geral. Certo. E não setorialmente, como foi o caso do processo que Vossa Excelência relatou. Aí eu não sei como ficou essa dúvida, onde opinava o Ministério Público. Ele vai opinar quando estiver junto ao do Gabinete Civil. Ele não está opinando junto da Secretaria, é que o gabinete do vice-governador, ele é acoplado ao gabinete Civil. Aí acopla junto as contas do Gabinete Civil, faz parte as contas do gabinete do vice-governador. Certo. Aí, quando juntar tudo, uma parte, a dele foi
tudo perfeito, do gabinete civil tiver tudo perfeito, vai englobar uma coisa, senão uma coisa vai somar e a gente vê onde é que está se está tudo certo. Onde tramitará. Onde tramitará. Entendi. Desculpe, excelência, era só para que a gente esclarecesse aqui. Muito obrigado. Então, a decisão foi pela regularidade da inspeção, sem o parecer do Ministério Público. É isso? Então, para anexar a conta do gabinete civil. Me permita, excelência. Vossa Excelência fez um... Obrigado, excelência. Vossa Excelência fez um juízo de regularidade da inspeção? Sim. Então... Contabilmente, porque ela tem uma contabilidade separada. Contabilmente, todas as despesas do gabinete do vice-governador, ela é feita contabilmente separada, depois anexada da gabinete civil. Certo. Mas eu acredito então, excelência, que nesse caso, como pretende Vossa Excelência emitir um juízo de valor sobre a documentação inspecionada e sobre a inspeção, acredito que o processo deveria tramitar antes ao Ministério Público de Contas para a oferta do seu competente parecer. É o item B da conta que Vossa Excelência considera regular a documentação inspecionada, não é isso? É inspeção, não é prestação de contas. Não, lógico, mas o Ministério Público deve atuar também nas inspeções, inclusive esse é exercício 2011, não é isso? 2011. Eu digo assim, o que ficou convencionado foi que a partir de 2010 todas as inspeções passariam pelo Ministério Público. E vai passar. O que veja só, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, para mim tanto faz, e agora como depois. Eu só quero estabelecer um caminho. Como é uma inspeção in loco, e ela, obviamente, vai ser, vamos dizer que ela fizesse tudo errado na inspeção in loco. Qual era a minha proposta? Anexar a prestação de contas, e você fazer um confronto entre a prestação de conta que está sendo feita com o que foi observado. No caso específico, foi feita a inspeção in loco. O que é que eu estou fazendo? Anexar a prestação de contas para que seja observado. Mas se for decisão do pleno, que mesmo separada a inspeção passe, para depois passar a prestação de conta, para depois... Não tem problema nenhum. Não tem diferença nenhuma. É simplesmente uma forma, pelo menos na minha, de simplificar. Não entendo, Vossa Excelência. Porque a prestação de conta junto com a inspeção. Entendo, Vossa Excelência sempre assim, bem prático nos seus raciocínios, mas eu acredito que a questão ela deve ser observada assim, um pouco mais a questão do rigor formal do processo de inspeção de loco. Ele precisa, para uma regularidade da manifestação do tribunal, precisaria antes da manifestação do Ministério Público a questão de regularidade do procedimento, sob pena de nulidade de decisão poder ser aventada pelo interessado. Então, eu acredito que nesse caso, antes que Vossa Excelência profira o seu voto, os autos deveriam ser encaminhados ao Ministério Público para conferir essa regularidade procedimental. Eu sugiro ouvir os meus pares, e o que ficar decidido a gente faz, não tem problema nenhum. Porque aí a gente estabelece uma linha e todos nós vamos fazer a mesma coisa. Perfeito. Não tem problema nenhum. Com a palavra... Com a vênia do doutor procurador, o conselheiro Otávio Lessa não está julgando as contas. Ele apenas está na regularidade naquele setor, que é o gabinete do vice-governador, onde ele irá para o gabinete civil, que será então a conta, a tomada de contas geral de todos aqueles que compõem o gabinete civil, como o escritório de Brasília e tantos outros que compõem, vão ser anexados. Se cada... que ali, aquela inspeção que foi vista ali está regularizada. Eu entendi, pela regularidade eu entendi o que Vossa Excelência disse, e que esse julgamento que passará pelo Ministério Público naturalmente será o total do gabinete civil, para que ele veja nessa parte que Vossa Excelência
Não foi pela regularidade do fato, foi aceitando a inspeção no gabinete civil, mandando para onde vai haver o grande encontro das contas do que compõe a Secretaria do Gabinete Civil. É como se aqui, Excelência, a conta de uma diretoria, eu te digo, não, ela vai ao encontro de todas as diretorias para chegar, como o Gabinete Civil. Eu acredito que o voto de Vossa Excelência não foi tornando regular a inspeção, não as contas. Eu acho que por aí, doutor, com a devida vênia de Vossa Excelência, eu acompanho Vossa Excelência, conselheiro Otávio. Okay. Posso? Com a palavra, o Ministério Público. Só esclarecendo, doutor Luiz, conselheiro, com a devida vênia também, até porque respeito muito Vossa Excelência, mas a decisão do conselheiro Otávio Lessa, ela se manifesta pela regularidade da documentação inspecionada. Então, sobre o fato, sobre inspeção, não a regularidade da inspeção, porque a inspeção, diferentemente da auditoria, ela é relacionada a um fato determinado, alguma denúncia ou alguma representação sobre uma suposta irregularidade naquele setor. Então, realizada a inspeção e apresentada a documentação competente, o conselheiro relator Otávio Lessa proferiu um voto de regularidade daqueles fatos que estavam supostamente sendo tidos como ilegais Não. E aí peço vênia aí. Não. Foi feita a inspeção normal da contábil daquele ano, no caso 2011. Então, uma inspeção normal. É uma auditoria. De débito e crédito em relação a uma auditoria. Certo. Não foi feito nem denúncia, nem absolutamente nada. Apenas foi observado se aquela documentação e os gastos realizados pelo gabinete do vice-governador, eles estão de acordo com o que diz a legislação, contabilmente. Após essa análise e o relatório do que foi apresentado, o que é que foi dito? Foi dito que estava até fazendo, os técnicos fazendo um elogio e essa relatoria dizendo então que após aquela análise, constatando que o crédito, vamos dizer assim, as despesas realizadas se encontram na sua normalidade, que se anexe a prestação de conta que vai ser apresentada pelo Gabinete Civil, que vai ser acoplada, como o conselheiro Eustáquio me lembrou bem. Por exemplo, o escritório de Brasília, ele tem gastos lá. E tem despesa que é feita por lá. E que a gente nunca fez, e eu acho que seria também um gasto desnecessário, sair daqui para fazer uma inspeção lá em Brasília. Não teria muito, até pelos valores, são valores pequenos. Mas seria, vamos dizer assim, tecnicamente, em termos da divisão do próprio Gabinete Civil, são despesas fora do gabinete, que vai ser acoplado às contas do gabinete, e aí a prestação de contas do gabinete vai vir com as despesas de Brasília, com a despesa de... E não sei nem se... Não lembro se o gabinete militar também é. Não sei. Não vou falar, não sei. Mas tem setores que são acoplados. É nessa ideia. Mas, volto a dizer, não tem problema nenhum. O que a gente precisa aqui é a gente formar um consenso do que deve ser feito e como a gente vai fazer, e aí nós vamos fazer. A minha ideia é nesse sentido, por praticidade e porque em nenhum momento vai fugir o controle. Pelo contrário, eu vou ter possibilidade de fazer o confronto, a prestação de contas apresentada realmente pelo gestor com aquilo que foi observado. Essa é a minha ideia, é por isso que foi feito dessa forma. Ok. Mas aí, caso Vossa Excelência identificasse alguma falha na documentação apresentada, e Vossa Excelência fizesse um juízo de irregularidade sobre a inspeção ou auditoria, como quer que seja chamada. Sim. Vossa Excelência entenderia também que estaria dentro do procedimento o tribunal julgar irregular a documentação apresentada sem oitiva do Ministério Público? Sim, a documentação apresentada não condiz com aquela despesa, ou estão fora da lei, foi feito sem lei, e juntar para que na hora do julgamento seja acoplada tudo. Porque aí você vai ter a possibilidade até de, se aquilo é um fato isolado, e você vai pedir para o gestor pela aprovação,
ou pela uma ressalva, ou pelo, entendeu? Dependendo da gravidade daquilo que foi encontrado. Entende? Então, ela, na minha visão, para dar um julgamento final, ela tem que ser analisada como um todo, porque você tem falhas e falhas. Tem falhas que a gente, até pareceres de Vossas Excelências, que sai aceitando aquela irregularidade como uma falha formal e que aquilo deve ser apresentado uma correspondência com a ressalva e tal. É nesse sentido dessa visão que eu tenho com relação ao fechamento da prestação de contas. Perfeito, Excelência. Eu mantenho o meu entendimento e peço a Vossa Excelência, presidente, que consulte os demais pares. Mesmo em não podendo manifestar minha opinião, visto que eu estou presidindo a sessão, eu gostaria de saber dos conselheiros, inclusive do decano e do conselheiro Otávio, também que são os mais antigos na corte, qual vem sendo o procedimento adotado. Salvo engano, o conhecimento desta conselheira é de que todas as inspeções, a partir realmente como foi colocado pelo Ministério Público, são encaminhadas ao órgão para que eles ofereçam o parecer a respeito destas inspeções. E está posto para que Vossas Excelências decidam nesse instante se devemos manter este entendimento de que todas as inspeções devem ser encaminhadas após o parecer, após a análise técnico da DEFAFON, se ele deve seguir o caminho normal de Ministério Público e Procuradoria Jurídica, ou se deve ter um outro caminho, outro entendimento, porque nesse instante, se o relatório apresentado, se o voto apresentado pelo conselheiro Otávio for tido por Vossas Excelências como o procedimento correto a partir deste momento, as inspeções não mais serão encaminhadas ao Ministério Público, porque todas elas farão parte do balanço geral das contas que serão apresentadas. Não tem este caminho, não é este o caminho que é adotado no tribunal. Não, eu indago a Vossas Excelências. Eu deixo, antes de Vossa Excelência abrir para... Eu sou a favor totalmente que tudo passe pelo Ministério Público. A gente só está, a discussão ela está passando só pela ordem aí do produto. O que é que eu quis? Como ela iria passar, se for da forma que o Ministério Público está colocando, ela vai passar duas vezes. Ela vai passar agora e vai passar quando juntar a prestação de conta. É só isso. Se a gente vai duplicar esse trabalho, ou se a gente passa normalmente, sim. Não, se qualquer inspeção passa, aí volta, depois anexa aqui a prestação geral, aí volta para lá, então porque ele vai ter que dar um parecer, o Ministério Público, das contas geral, que vai estar acoplada, neste caso específico, às contas. Então é só isso, é questão de ordem. Eu raciocino, sim, com maior simplicidade, mas para ficar claro que é proposta nesse sentido. Pois não. Acompanhava a Vossa Excelência, mas vamos aí a um município, a uma inspeção, como no caso aí de Vossa Excelência, do Ministério da Educação, foi solicitado especificamente na Secretaria da Educação do município X, e ela virá. Neste momento, o Ministério Público vai se manifestar, ou ele vai esperar a prestação de contas quando chegar? Eu agora me faço essa pergunta, ainda não foi ainda proferido, que a gente pode discutir isso aí. Isso para a gente manter o raciocínio. E a inspeção ela vai ser citada na prestação como regular, né? Ela vai ser citada na decisão mas não é isso. Além disso, Excelência, disso que Vossa Excelência estava falando, além disso, o questionamento do Ministério Público é se, até que ele fez a pergunta que eu achei muito pertinente, de se ele estivesse regular. Sim.
será que não seria enviada ao Ministério Público? Seria. Não é? Ela é regular, mutantes, teria que... desculpe, Excelência, mas estamos em discussão. É só a modus faciendi, não é? Claro, não é só aí a ordem. E não... Eu acho que quem gosta de trabalho é trabalhador, eles não estão com vontade de trabalhar. Não andava. Não tem problema não. Então o processo eu encaminho para o que o Ministério Público faça as suas observações. Com a palavra a conselheira substituta, a doutora Raquel. Eu gostaria só de pedir a palavra, porque eu acho que, independente de juntar qualquer prestação de contas, a inspeção em loco ela é um processo independente. Isso. Ela tem consequências independentes da prestação de contas. E, por exemplo, nessa prestação de contas de agora, foi pela regularidade no entendimento dos técnicos e do pessoal que trabalha no gabinete do conselheiro Otávio. Mas, por exemplo, podia ser passado ao Ministério Público e o Ministério Público, porventura, entender que seria necessário mais alguma informação, porque ele detectou alguma coisa que não foi detectada pelos técnicos. E com essa informação que se chegasse, sair um relatório diferente do que os técnicos entenderam e aí acabar por gerar uma decisão diferente no gabinete do conselheiro. Então, eu acho que independente da regularidade ou da irregularidade, passar pelo Ministério Público é uma coisa que independe da decisão que está no relatório dos técnicos, né? Eu acho que é uma decisão que tem que ser obedecida, independente se aquilo... Acho que tem que ser anexada a decisão na prestação de contas, mas cada um é um processo independente e cada um eu acho que tem que ser instruído da forma correta. Mais uma vez, não podendo... Nesse instante, só a título de esclarecimento um pouco melhor, talvez, nosso pensamento possa vir a clarear um pouco mais. Eu entendo também desta forma e creio que é um rito procedimental que nós estamos adotando, que o tribunal vem adotando e que a partir desse instante, se for feito de forma diferenciada, vai quebrar este rito que vem sendo adotado e que em determinado instante poderá ser tomado a decisão sem a inspeção, sem o parecer sem análise e parecer do Ministério Público. Certamente eu entendi o raciocínio que o conselheiro Otávio está colocando, mas eu creio que a abundância deste cuidado não vai interferir ou não vai, na verdade, atrapalhar o resultado. Pelo contrário, eu acho que mesmo no momento em que estiver anexado esta inspeção, já com um relatório, já analisada à prestação de contas, ela vai ser vista, já vai facilitada para essa anexação, de toda forma. Mas continua em discussão e como se posiciona a Corte. É o que nós Você já retirou, já aceitou. Já aceitei a sugestão, estou tirando de pauta e encaminhando para o Ministério Público. Perfeito, excelência. Mais algum processo a relatar, conselheiro? Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Sem processo em pauta. Pela ordem, conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, trago para relatar o processo 2405 de 2010. Tratam os autos de expediente encaminhados à Corte de Contas pelo diretor da ANGESP, senhor Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcante, cumprimento ao disposto na resolução 2 de 2003, composto da cópia do pregão presencial ANGESP 018-2009 e da ata de registro de preço 008-2010 para apreciação da regularidade formal dos referidos autos. A licitação que precedeu a ata de registro de preço nominada, em razão da natureza dos serviços eventualmente contratados, foi deflagrada sob a forma de pregão presencial, pregão número ANGESP 0018-2010. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal 10.520,
de 2002, bem como os decretos estaduais número 1424 de 2003, 4163 de 2009, 3.548 de 2007, 3.744 de 2007 e na Lei Federal 8.666 de aplicação subsidiária tendo seu curso regular. A ata de registro de preço número ANGESP 008 de 2010 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa RVM Locação e Serviço Limitada e teve por objeto registrar o preço para eventual contratação de locação de motocicletas nas quantidades e especificações listadas no anexo 1, que integra o instrumento em referência conforme disposto na cláusula primeira. O valor global estimado foi de R$ 175.708,80, conforme estabelecido no texto da cláusula 5ª. O instrumento foi firmado com prazo de vigência de 1 ano, contado a partir da publicação no respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante se depreende do contido na cláusula 10. O contrato relativo ao registro de preço foi assinado em 2 de fevereiro de 2010 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 3 de fevereiro do mesmo ano. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público junto a esta Corte zeraram os pareceres números 1537 de 2010 e 740/2012/Terceira Procuradoria de Contas, respectivamente, opinando pela legalidade e regularidade formal do pregão presencial ANGESP 018 de 2009 e da ata de registro de preços número 008 de 2010. Desta forma, volta em consonância com os pareceres zerados nos autos, no sentido de que o Pleno Tribunal do Contas do Estado de Alagoas adota a decisão que ela submeta à sua apreciação. Diante do exposto, resolve o Tribunal do Contas do Estado de Alagoas anotar a ata de registro de preços número ANGESP 008 de 2010, nos termos e para fins de direito, por se encontrar na sua forma revestidos de legalidade. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Em discussão o processo. Passo à votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanha a relatora. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Aprovado. O processo seguinte é o processo TC número 1395 de 2013. Tratam os autos do encaminhamento do memo de IMOP número 005 de 2013 a este gabinete, que noticia a deflagração de concurso público para a seleção de professores pela Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, cujas normas encontravam-se incertas no edital número 001 de 2003, reitoria, as folhas 5 a 20. O referido documento atesta ainda a ausência de registro de envio para esta Corte de Contas das cópias do processo administrativo que ensejou a contratação da empresa responsável pela realização do processo seletivo e do edital do respectivo certame. Todavia, verifica-se que o edital foi elaborado e deflagrado pela própria universidade e através de setor específico. No outro norte, sublinha-se que o texto incerto no item 9.3 do edital em referência concede prazo de 48 horas, contados a partir da data de publicação do resultado do Diário Oficial do Estado, para que o candidato aprovado e classificado compareça à Pró-Reitoria de Planejamento de Gestão, PROPEG, da universidade, para agendar o respectivo processo de contratação. Todavia, em fevereiro de 2013, houve a disponibilização do resultado do processo seletivo em Lissa, sem, contudo, ter sido divulgado no site oficial da universidade qualquer ato de nomeação dos classificados. Desta forma, voto no sentido de que o Pleno Tribunal do Contas do Estado de Alagoas adota a decisão que ela submete à sua apreciação. Por todo exposto, o Tribunal do Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, decide. 6.1. Citar o senhor Jairo José Campos da Costa, magnífico reitor da Universidade Estadual de Alagoas, no exercício de 2013, para no prazo de 15 dias, na forma do inciso 3º do artigo 95, combinado com o parágrafo único do artigo 133 do Regimento Interno, primeiro, informar se houve admissão dos candidatos classificados no processo seletivo deflagrado, objeto do edital número 001/2013, reitoria. Segundo, tendo havido as respectivas admissões de pessoal, apresentar defesa ou alegações acerca do não cumprimento do calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa 002 de 2003, apresentando as razões por não ter encaminhado cópia dos processos administrativos referentes à admissão dos candidatos aprovados. Terceiro, encaminhar a esta Corte de Contas cópia integral dos processos administrativos que deram origem às admissões em Lissa, em conformidade com o disposto no artigo 1º, 20 da Lei Orgânica TCAL número 5.604 de 94. E 6.2, informar ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Alagoas que o não atendimento à solicitação deste tribunal poderá acarretar a implicação de multa por desatendimento à requisição ora formulada, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 109, combinado com o inciso 4º do artigo 207 do Regimento Interno. Com a palavra o Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão o processo. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Não sei se a conselheira Raquel já observou tudo, mas estou achando tão estranho essa falta do professor Jairo, porque no final do ano passado
ele teve uma licitação, ela foi cancelada. Ele teve a preocupação de vir aqui, sentou com o Ministério Público de Contas, verificou onde é que estavam as falhas, foi cancelada a contratação da empresa. A empresa foi feito mais ou menos exatamente como o correto, né? E eu estou falando porque às vezes o documento pode, só isso eu estou lembrando. E aí ele foi orientado como fazer essa nova licitação. É só isso, porque como aconteceu, ver se... mas só esclarecendo, a informação que chegou ao nosso gabinete da área de IMOP foi justamente isso, que não tinha chegado ao tribunal o processo de contratação da empresa para fazer o referido concurso público. E nós lá no gabinete buscamos as informações e o concurso público ele foi realizado pela própria universidade. Então não houve contratação de nenhuma empresa. O que eu estou solicitando aí é com relação à contratação desse pessoal, que pelo tempo da realização do concurso público já foi feito, já houve o resultado, e pelo tempo que está no site da publicação do resultado e do que consta do item 9.1 ou 9.2 do edital, que seriam 48 horas depois para os candidatos se apresentarem para haver a marcação da contratação, do envio desse processo administrativo da contratação do pessoal, da admissão do pessoal, não com relação à contratação da empresa, mas sim com relação à admissão do pessoal. Não, eu só queria colocar aí. Passo à votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Aprovado. Não havendo mais processos a serem relatados, passo a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público no horário das explicações pessoais para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a sessão da próxima quinta-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.